Boa noite a todos, meus cumprimentos aos avaliadores e colegas de classe presentes. Iniciaremos a defesa do nosso trabalho de pesquisa, em que o tema consiste no desenvolvimento de um dispositivo para análise de molhabilidade de materiais através do ângulo de contato. Apresentando brevemente nosso grupo, que é composto por Arielle Silva, Douglas Santos, Guilherme Braga e Úrsula Martins. Com o compartilhamento de conhecimento, experiências e orientação do professor e coordenador Guilherme Barros. Segue sumário dos tópicos que abordaremos durante a apresentação. Começando a nossa introdução, segundo Navarro, o estudo dos materiais sempre esteve presente na evolução da humanidade, e é tamanha sua importância que alguns períodos históricos foram denominados de acordo com o material dominante na época, como, por exemplo, a Idade da Pedra, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Entre os estudos e análises efetuados na área da ciência dos materiais, o contínuo crescimento impulsionado pela nanociência e nanotecnologia vem destacado o estudo de molhabilidade de superfícies. Devido à diversidade de aplicações em áreas multidisciplinares, o tema tem atraído e despertado interesse de diversas empresas de renome internacional, como, por exemplo, a Toyota, a Siemens, a Sony Corporation, a Bayer e outras que são detentoras de patentes de desenvolvimento de materiais hidrofóbicos e superhidrofóbicos. A molhabilidade é definida como a propriedade dos materiais que avalia a tendência que um líquido tem de se espalhar sobre uma superfície. Para a análise dessa propriedade, o método mais comum é através da aferição do ângulo de contato, e de acordo com os resultados obtidos, os materiais podem ser classificados conforme esse diagrama, que demonstra o comportamento das gotas sobre superfícies com diferentes graus de molhabilidade, sendo elas superhidrofílico, hidrofílico, hidrofóbico e superhidrofóbico. Agora mostraremos um breve vídeo para observarmos na prática a diferença do hidrofílico e hidrofóbico, sendo o vidro da esquerda na sua condição natural hidrofílico, onde notamos que o líquido se espalha bastante e demora para escorrer, enquanto o vidro da direita possui uma aplicação de revestimento para torná-lo hidrofóbico, rejeitando todo o líquido e trazendo aspecto de seco mais rápido e segurança para quem estiver dirigindo. E para as análises dessas propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas através da molhabilidade do ângulo de contato, os equipamentos mais comumente encontrados no mercado atualmente consistem em um gotejador posicionado sobre uma superfície sólida iluminada, onde é feita a captura da imagem do contato do líquido gotejado com a superfície em questão. A partir dessa imagem, um software calcula qual o ângulo de contato de interação. Esse cálculo costuma ser feito através de uma análise goniométrica, onde é traçada uma reta tangente ao perfil da gota com relação à superfície de contato. Bom, e para um maior embasamento sobre o tema, foi feita uma pesquisa bibliográfica onde fica evidente a grande relevância do assunto, estudado há tempos. Já no século XIX, Young e Dupré são os primeiros a definir algebricamente a relação entre os níveis de tensão superficial dos três elementos envolvidos, sólido, líquido e vapor, para a definição do ângulo de contato a partir do ponto de interação trifásica. Essa equação se mostrou satisfatória já na época. Um pouco mais adiante, tanto Wenzel quanto Casey e Baxter trazem à tona o fator rugosidade e a heterogeneidade da superfície. A equação de Wenzel mostra como o parâmetro de rugosidade afeta os ângulos de contato das superfícies rugosa e plana. Esse parâmetro é definido pela razão entre a área real da superfície rugosa e a projeção plana da área dessa mesma superfície. Já Casey e Baxter propõem uma abordagem um pouco diferente, onde na interação desses três elementos, sólido, líquido e vapor, acabam se formando bolsas de vapor nas lacunas da rugosidade da superfície sólida, que está coberta pelo líquido, ou seja, sob a gota existem tanto interações entre líquido e sólido quanto entre líquido e vapor, e cada uma dessas interações contribui individualmente para o ângulo de contato total. Atualmente existem diversos métodos para a medição deste ângulo de contato. Entre os mais comuns estão o da gota estática ou gota acéssio, o Wilhelm, captura de bolha de ar, capilar, gota inclinada e gota pendente. Na prática, isso se traduz em equipamentos similares ao mostrado anteriormente, mas que infelizmente não são comuns, tão pouco acessíveis. No Brasil ficou claro a falta de oferta para esse tipo de equipamento, onde os poucos que existem atualmente pertencem a centros de pesquisas e faculdades. Já no mercado internacional existe a oferta, porém a preços bem elevados, conforme mostra a tabela. Vale lembrar também que, somado a estes valores, existem as taxas de importação envolvidas. Em contrapartida a esse mercado nacional quase inexistente, citado anteriormente, fica evidente a ascensão de um outro tipo de mercado no cenário brasileiro, o da manufatura aditiva,
que consiste basicamente na adição sucessiva de materiais em camadas ao longo de determinadas coordenadas definidas por software. Muito dessa ascensão se deve à eficiência do processo, com baixo nível de desperdício, baixo custo e relativa mobilidade dos equipamentos. Dito tudo isso, o objetivo do trabalho aqui apresentado consiste na construção de um equipamento capaz de analisar os ângulos de contato usando métodos já existentes. No caso, aqui, o da gota acéssio ou gota estática, através da goniometria, mantendo baixos custos de construção por manufatura aditiva, sendo capaz de coletar as amostras com um smartphone, algo que praticamente todos possuem hoje em dia. E tudo isso com uma margem de erro esperada de até 5%. Metodologia. A metodologia do trabalho foi dividida nas seguintes etapas: realização do protótipo do equipamento, construção por manufatura aditiva, a validação do equipamento através de experimentos com 2 tipos de superfícies, análise das imagens com o ângulo de contato e, por fim, a validação dos dados realizando um teste estatístico para avaliar hipóteses, comparando os resultados obtidos no trabalho com os resultados da literatura referente ao tema. O protótipo tridimensional foi feito com o software Inventor Professional 2020. No total, foram projetados 12 componentes e, para o dimensionamento deles, foi levada em consideração a capacidade volumétrica das impressoras 3D acessíveis e o atendimento ao requisito de portabilidade do dispositivo. Além desses componentes, o projeto conta com itens comerciais para fixação e para a estrutura elétrica da fonte de iluminação, e também com uma seringa graduada que foi utilizada como gotejador. O projeto possui a configuração básica de um dispositivo para análise de ângulo de contato, que é composta por gotejador, luz de fundo, uma estação para amostras e um equipamento para captura de imagens, sendo que este último foi substituído por um suporte para smartphones. Toda a estrutura está montada sobre uma base com sapatas niveladoras, que permitem a adequação de acordo com a superfície, visando a sua portabilidade. A base para a deposição da amostra e o suporte para smartphone possuem ajuste de altura e de posição, o que permite diversas configurações para a captura da imagem da gota, que se faz necessária devido à variedade de modelos de celulares com câmeras em diferentes posições presentes no mercado, e também devido à possibilidade de diferentes dimensões para a amostra de material que será analisada. O dispositivo montado possui as seguintes dimensões: 300 mm de comprimento, 150 mm de largura e 250 mm de altura. A construção do dispositivo se deu pelo processo de manufatura aditiva, impressão 3D, utilizando a técnica FDM, que é a de deposição de material. Foi necessária a conversão dos desenhos dos componentes para o formato STL. O material utilizado foi filamento polimérico ABS GP35 e no total foram necessários 2,2 kg de material e 58 horas de impressão. Posteriormente, foi feito um tratamento pós-impressão para a remoção de rebarbas e a montagem com os itens de fixação comercial. Utilizou-se a impressora GT Max 3D para impressão, adotando um padrão de largura de camada de 36 centésimos de milímetros e preenchimento de 25%, com exceção da base para a deposição da amostra. Para ela, foi utilizada a impressora 7 3DS3 com a largura de camada de 2 décimos de milímetros e preenchimento 100%. Esses padrões foram adotados visando uma melhor rugosidade, já que essa entra em contato direto com as amostras que serão analisadas. O processo de experimentação é composto pelas seguintes etapas: definição de materiais e parâmetros experimentais, captura de imagens de amostras, análise das imagens e medição do ângulo de contato e, por fim, a realização de teste de hipóteses para a validação dos dados. Materiais e parâmetros experimentais. O experimento foi realizado com 2 tipos de superfície, sendo as amostras uma lâmina de vidro característica para a microscopia e um fragmento de polipropileno proveniente de injeção plástica. Como líquido de teste, utilizou-se a água deionizada. Foram adotados os seguintes parâmetros experimentais: quantidade mínima de 30 amostras, limpeza prévia das superfícies amostrais com álcool,
volume da gota de 5 centésimos de mililitros e a captura de imagens após 30 segundos da deposição da gota. Após a captura das imagens, utilizando o dispositivo, foi feita a medição dos ângulos de contato das amostras utilizando o software ImageJ, que é um software para processamento e análise de imagens considerado de domínio público. Foi necessária a instalação de um plugin para análise dos ângulos de contatos e, para a aferição das amostras obtidas, utilizamos o recurso de pontos manuais, adotando um padrão de 5 pontos para obtenção do perfil da gota na imagem. A finalização da nossa metodologia se dá pela validação dos dados obtidos com o teste T, que é um método estatístico para avaliar hipóteses. É realizada a comparação estatística dos resultados obtidos no trabalho com os resultados presentes na literatura referente ao tema. E a validação se dá através da comprovação da hipótese H0. Resultados e conclusões. Um dos principais objetivos era a construção de um equipamento funcional e de baixo custo. Ao final do projeto, nosso gasto total foi de R$ 578,15. Aqui, listamos o gasto com cada um dos componentes do projeto. Comparado aos valores de demais equipamentos construídos mundo afora, foi possível elaborar um projeto com economia total equivalente a 84% do valor. Nessa imagem, conseguimos visualizar o equipamento em funcionamento, após a sua construção, sendo capaz de acoplar smartphones dos mais diferentes modelos e tamanhos em seu suporte, além de permitir ajustes de nivelamento e posicionamento da amostra. Aos resultados dos experimentos. As imagens A e B elas foram retiradas de amostras de polipropileno e de vidro, retiradas com o próprio projeto. Abaixo podemos comparar com as imagens de projetos utilizados com referências, também de polipropileno e de vidro. Como dito anteriormente, para validação dos resultados foi utilizado o teste T, aplicado aos nossos conjuntos amostrais. Adotamos um nível de significância de 5% e tendo como hipótese H0 as medições de experimentos estatisticamente compatíveis aos artigos de referência, e H1 sendo a nossa hipótese a ser negada, onde o nível de significância ultrapassa os 5%. Os cálculos eles foram realizados com o auxílio do software Excel, e como forma de validação adicional utilizamos um site de dados livres. A média dos ângulos das 34 amostras de vidro analisada foi de 0,441, enquanto a média dos dados encontrados em um artigo de referência foi de 0 graus. Aplicado o teste T, verificamos que a hipótese H0 é aceita e validada, indicando que os valores obtidos no experimento são estatisticamente semelhantes ao ângulo de contato do vidro encontrado em publicações de referência, dentro da margem de 5% de significância. Já para o polipropileno, foram coletadas 64 amostras, fazendo um ângulo médio de contato de 104,5 graus, em comparação com a média dos ângulos de contato encontrada em artigos de referência, que foi de 99 graus. Então, nós enxergamos uma diferença um pouco grande entre os ângulos de polipropileno. Ao efetuar o teste T, constatamos que, diferente do vidro, a hipótese H0 ela acabou sendo rejeitada, diminuindo, então, a confiabilidade do teste do polipropileno, indicando que não foi possível comprovar que os resultados foram estaticamente compatíveis aos resultados de artigos usados como referência. Logo, foi constatado que alguns fatores podem ter influenciado na amostra de polipropileno, como não conhecimento da procedência química da amostra, seu processo de obtenção e também a rugosidade da mesma. Apesar de não termos essas informações quanto ao vidro, ele apresenta resultados mais concretos devido às suas condições moleculares. Objetivos alcançados. Nosso principal objetivo era a construção de um dispositivo para análise de molhabilidade de materiais através de manufatura aditiva e que tivesse um baixo custo. Esse objetivo ele foi alcançado, pois o projeto acabou apresentando uma economia de 86% no valor total. Também fazia parte dos objetivos criar um dispositivo capaz de realizar medições utilizando um smartphone, eficiência para a medição de ângulo de contato e também a validação de pelo menos uma das hipóteses do nosso experimento. Propostas para futuras pesquisas. Novos insights em ambientes controlados, avaliação de desvios e erros geométricos do dispositivo, avaliação da resistência dos componentes que foram obtidos na manufatura, no processo de impressão 3D, desenvolvimento de um software para o processamento de imagens e desenvolvimento de um gotejador com acionador automatizado, para conseguir melhorar o controle e padronização do volume da gota.